meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Diácono Mauri da Arquidiocese de Belo Horizonte, celebrando esse quinto domingo do tempo comum do ano da graça do Senhor de 2021, ano de Marcos, grande evangelista Marcos. Somos convidados a contemplar esta liturgia que nos convida a uma conversão sincera e radical a Jesus Cristo, que muitas vezes nos coloca até mesmo como sinais de contradição em nossas comunidades de fé, em nossas famílias, em nossa sociedade. Diante desses tempos tenebrosos, somos homens e mulheres que, se dizemos realmente, se realmente buscamos o caminho de fé, meu irmão, minha irmã, devemos, como profeta e como o exemplo de Jó, na primeira leitura, buscar a presença de Deus e sermos fiéis a Deus contra toda a esperança. Jó sofria a negação dos seus amigos, da sua família, da sua religião, porque tentado Deus pelo diabo, colocou Jó à prova para que Jó provasse a sua fidelidade. E a novela de Jó nos recorda a força do testemunho do homem e da mulher que entendem em Deus realmente a sua salvação. Muitas vezes o nosso povo cristão, católico, evangélico, abirroga que é um povo cristão. Mas será que realmente confia em Deus? Se coloca sobre a guarda de Deus? Se coloca sobre as orientações e a guia de Deus? Vive a força de Deus, mesmo que isso signifique ser contradição neste tempo da nossa história? Pois é, meu irmão, minha irmã, muitos cristãos e cristãs estão como Pilatos, lavando as mãos diante das dores do mundo. Muitos cristãos e cristãs das diversas igrejas que são como que coniventes com o reino de maldade que vivemos no país. Tempo tenebroso. E Jó também nos recorda isso na primeira leitura. Diante de tanta maldade, quando as nossas próprias famílias nos negam, quando os nossos amigos não nos reconhecem pela fidelidade ao reino de Deus, muitos não veem em nós mais os sinais plausíveis de homens e de mulheres de fé. Mas o mesmo aconteceu com Jó, e o mesmo acontecerá com todos os homens e mulheres fiéis ao Evangelho de Jesus. Jesus mesmo dirá: bem-aventurados vós que fostes caluniados, perseguidos, torturados e mesmo mortos por causa de mim e do meu reino, porque vós serão benditos diante do Pai. Quando ouvimos a primeira leitura então de Jó, nos recordamos que todo mundo irá nos abandonar, nossas famílias, nossos amigos, nossas igrejas, mas Deus não nos abandonará, como nos recordamos na música famosa aqui no Brasil, Regadas na Areia. Quando menos julgarmos, é Deus mesmo que, com amor de pai e mãe, mais ainda de mãe, nos carregará no colo, nos socorrendo nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, nas nossas feridas. Jó é desamparado por todos, menos por Deus. A noite que toca a Jó e nos toca hoje como país, como nação, como humanidade, como homens e mulheres brasileiros, em boa parte na humanidade toda, não é desconhecida por Deus. Muitos podem negar e muitos podem se esquivar da nossa dor, dos nossos tempos sombrios, mas Deus não, meu irmão, minha irmã. Deus é solidário, Deus é solícito ao nosso sofrimento e é presente, mesmo que de forma silenciosa. Porque quando contemplamos a cruz de Jesus, quando contemplamos o Pentecostes, é a Trindade Santa mesma que se manifesta. Pai, Filho e Espírito Santo, que estão na criação, que estão na redenção da cruz e que estão na santificação de toda a humanidade no Pentecostes. Por isso podemos pedir e louvar, meu irmão, minha irmã, que lá no Evangelho, conforme Jesus nos recorda em Marcos capítulo 1, 29 a 39, o Senhor da vida, depois da oração, uma oração sincera colocada nas mãos de Deus, Jesus, junto com seus discípulos, sai para evangelizar. Somos convidados a cada dia mais sermos homens e mulheres que, animados pela oração, nos colocamos a serviço desse mundo tão chagado, esse mundo tão vitimado pelas maldades, pela morte.
esse mundo que vive tempos tenebrosos, assim como Jesus e seus discípulos, possamos erguer aqueles e aquelas que encontramos caídos pelos caminhos, à beira do caminho. Jesus levantou a sogra de Pedro e ela, animada pela vida nova que vem do Evangelho, que vem de Jesus, presença amorosa de Deus, se coloca a serviço de Jesus e de seus discípulos e coloca a sua casa a serviço. Assim, cada de nós também, levantados por Jesus, possamos nos colocar a serviço e levantar outros irmãos e irmãs nesses tempos de dor, de negacionismo, de morte, de trevas, levantar aqueles caídos pelos caminhos, sem justificativa, sem escolhas, sem prévias condições, simplesmente amar, simplesmente salvar, meu irmão, minha irmã, sem julgar. Porque Jesus não julga, Jesus não faz condições, Jesus simplesmente ama e levanta os caídos. Possamos então, meu irmão, minha irmã, igual a Jesus, levantar os caídos e colocar a todos na marcha do caminho da vida. Possamos então ainda, no alvorecer desse novo tempo, que é o novo dia de Deus, no meio da humanidade, tocados no amor misericordioso desse Deus, libertar os doentes, doentes da alma e do coração, do corpo e da alma, libertar os possuídos, expulsar, expurgar os demônios que dominam os corações e as mentes dos espíritos e dar a todos e todas vida plena em Jesus. Vida plena em Jesus. Esse tempo nosso exige, meu irmão, minha irmã, expulsar os demônios na nossa sociedade, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Muitos e muitas cegados por esse discurso de ódio, de negacionismo, de fundamentalismos que negam, mas vivem de forma sutil e muitas vezes de forma abrupta, de forma amorosa, misericordiosa, teimosa, insistente, revolucionária. Somos convidados a viver a força do Evangelho que liberta a todos e todas pelo amor, pela caridade, a caridade que liberta a todos e todas e que constrói um novo tempo de luz, de paz, de vida nova para plena para todos e todas, como Jesus fez. Possamos, meu irmão, minha irmã, nos colocar a serviço da comunidade, animados na oração, vivendo essa vida solidária também em comunidade e construindo o reino de Deus que começa aqui, nas primícias pequenas, de gestos de bondade, de misericórdia, até o reino definitivo, começando das margens, das periferias, como Jesus fez, vindo da Galileia até o centro, vindo das Galileias do nosso tempo, dos excluídos, das excluídas, dos perseguidos, dos mortos, dos demonizados, trazer a vida nova, o reconhecimento, o amor misericordioso. Esse é o convite da próxima campanha da fraternidade, viver a unidade como espaço de amor de Deus, de misericórdia, viver o diálogo entre os diferentes, acolher a diferença, a diversidade como dom de Deus e compromisso de cada um de nós para cada dia, compromisso de vivermos essa fraternidade para superar esse tempo de trevas, de morte, de destruição, de ódio que vivemos como igreja, como nação, como religiões, como civilização. E aí, meu irmão, minha irmã, possamos contemplar junto com o salmista, lá no Salmo 146, desse domingo do tempo comum, do quinto domingo do tempo comum. Deus que conforta os nossos corações entristecidos de tanta morte, de tanta tristeza, de tanta violência, possamos com Deus construir um mundo novo, justo, bondoso e misericordioso. Porque como nos recorda Paulo, o apóstolo Paulo, na segunda leitura desse domingo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, somos urgentemente convidados a pregar o Evangelho, porque o Evangelho queima, arde em nosso peito. E ai de nós se não evangelizarmos. E muito mais do que pregar palavras, como nos recorda São Francisco, preguemos o Evangelho. Se necessário, usemos palavras. Preguemos o Evangelho com obras, com amor, com misericórdia, com reconciliação, com perdão, com uma vida digna para todos e todas, com uma reconstrução de um Brasil como nação, porque o país se encontra escravizado, colonizado, e as religiões estão sendo sucumbidas e colocadas a serviço do ódio, do Deus Moloque, que exige os sacrifícios humanos e não do Deus da vida,
e ter dignidade e vida plena para todos e todas. Que o Senhor nos ajude a, como Paulo descobriu, que a verdadeira vocação de homens e mulheres de fé, agentes e agentes pastorais, animados pela força do batismo, construirmos o reino de Deus, que começa aqui, com pequenos e grandes gestos de amor, de bondade, de misericórdia, possamos frutificar, meu irmão e minha irmã, desde essa liturgia do quinto domingo do tempo comum, em um mundo novo, justo e melhor para todos e todos, que caiba a todos e todas, possamos levantar a todos e todas para a vida plena em Deus. Que o Senhor vos acompanhe na sua bondade e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.